Rock Till You Drop. Olá, rockers! Olá, metalheads! Olá, amigos do rock and roll! Estamos começando mais um maravilhoso Rock to Drop aqui. E aqui estamos de casa cheia aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar todo mundo. Para fazer esse programa, eu conto aqui sempre com o meu parceiro aqui, o Eduardo Ferreira. Levanta a mão aí, Eduardo Ferreira. Está lá em São Paulo. E eu queria, antes de mais nada, pedir para vocês aquela velha história. Deem os seus likezinhos aí se gostarem do programa. Inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para receber as novidades, tá bom? Para a gente continuar fazendo cada vez mais esse programa aqui, falando sobre o bom e velho rock and roll. Que maravilha! E hoje, casa cheia. Temos aqui dois convidados aqui que já estiveram em algumas ocasiões com a gente. Eu vou começar pelo Alex Caputo, que está ali. Levanta a mão, Alex. Olha o Alex ali. Alex com a canequinha aí do Rock to Drop, maravilha. Temos aqui também. E o Alex já esteve com a gente no Emerson, Lake and Palmer. Vai me corrigindo aí. No Gênesis, falamos de Gentle Giant também, né, Alex? E Steve Wilson. Certo? Porcupine Tree também. E o Gentle Giant também. Isso. Porcupine Tree também. Porcupine Tree. É isso aí. Bem-vindo, Alex. E aqui embaixo tem o meu amigo André Bona, falando lá das Barrancas de Curitiba, também com a sua canequinha do Rock to Drop. Olha aí. Estreando a canequinha. Ah, é verdade, porque a última vez você estava lá no Espírito Santo. Em Vitória, eu não levei, para não correr risco de quebrar. É isso mesmo. Finalmente. E eu anotei aqui, o André fez Marillion, fez Gentle Giant, fez Triumvirate, Porcupine Tree e o Steve Wilson, né? É isso? Isso. A turma do bom e velho prog. Bom e velho prog. E hoje vamos continuar a falar do assunto prog, porque esta banda é uma banda sensacional, né? Rotulada como progressista. Progressista. Quase que eu falei progressiva, né? Inserida no contexto progressivo. E é a banda Focus. Banda holandesa Focus. Vamos ver quem fala holandês aí. Nos bastidores, aí lá no camarim, a gente começou a falar holandês, né? Então a gente o Alexandre, o Caputo, ele é um especialista em holandês aí. Vai traduzir tudo em holandês. Eu não sou especialista, minha irmã está lá, tem 36 anos, então. Que professora você tinha para aprender isso. holandês, hein? Em holandês, o pessoal fala focus, igual carioca. É que nem carioca. Carioca. A Holanda é o Rio de Janeiro da Europa, né? Você vê tudo festivo. Você vai a Amsterdã, tem uma festa em cada esquina, em cada canal. É o Rio de Janeiro da Europa, que é a Holanda. Mas o pessoal conhece a banda lá na Holanda? Porque a amiga nossa, a Luciana, uma vez foi lá e chegou numa loja de CD e falou assim: o que vocês têm do Focus aí? O cara falou: o quê? A mais famosa. Cara, se você chegar aqui e perguntar de Secos e Molhados e o Terço, provavelmente... pode ser o mesmo fenômeno, vai ver, de temporal também, né? Bom, vamos falar do Focus aí, gente. Ficou no passado, então, né? Assim, vamos falar então de Focus. Vamos começar vamos falar do Focus. O Gênesis do Focus. Por que a gente está falando do Focus hoje aqui, cara? Vamos fazer o seguinte, a Gênesis do Focus foi com o Tiz, né? Como que fala ele? Tiz Van Lier, querendo ser ator. Tess Van Lier. Então, ele queria ser ator, na verdade. Ele começou num grupo de teatro, né, do tal do Hansen Chafi, né? E que, na verdade, ele começou numa outra peça e tudo, fez a Duquesa de Malfi, né, uma peça de Webster, e depois lá ele soube que esse Chafi estava montando um grupo musical para a peça dele. E aí que ele entrou nessa peça, conseguiu lá, pegou o carro emprestado da mãe, roubado, na verdade, e conseguiu convencer e entrou no grupo. E lá ele acabou conhecendo o Clever, né, e o Dresden, que chamaram ele para fazer um grupo para tocar num programa Jazz and Poetry, numa rádio católica, né? KRO, se eu não me engano. Então, assim começou. Né? Então, o Taz foi chamado para tocar por esses dois. E depois, na frente, o Chafi convidou eles para
uma apresentação junto com o Gene Hackman, em meados de 69, e aí que eles adotaram o nome Focus. É bom deixar isso bem claro para poder, depois, lá na frente, entender os conflitos que tiveram. Vamos ver, então, quem são essas pessoas. Basicamente, eu gosto de falar aqui sempre quem é o dono da banda, né? Então, basicamente, o membro principal da banda é o Tej Van Leer, que é o tecladista, flautista e vocalista, que é o único membro que permaneceu do primeiro até o último álbum, que nunca saiu da banda. Chefe, é o patrão. Segundo lugar, eu diria que é o Ian Ackerman, que é um super guitarrista e que tocou nos principais álbuns da banda. Ele fica aí até mais ou menos 76, para depois desenvolver uma carreira solo que a gente vai falar na sequência. E a gente não falou de onde eles são, né? A origem deles, são holandeses. O Fernando, na abertura, falou um pouquinho. É uma banda holandesa. É interessante falar, só consolidar que o movimento progressista, o prog rock, é um movimento mundial. Então, ele nasceu basicamente dentro da Inglaterra, mas se difundiu para a Europa toda, Estados Unidos e até a América do Sul, Brasil, enfim. Ele atingiu aí o planeta todo na década de 70, no início da década de 70. O primeiro disco deles de estreia, né? Eles é de 70 já, né? Não é nem da década. Eles foram formados em 69, mas é uma banda do primeiro disco que surgiu na década em 1970. Sim. O primeiro é aquela formação que não é que depois virou Focus outra vez, né? Não é, porque o primeiro é aquele de 71, né? Não, o primeiro é de 70, que é o Focus Play Focus, né? Lá foi lançado como Focus Plays Focus e depois saiu para o mercado externo como In and Out of Focus. In and Out. Esse disco tem uma curiosidade, né? Ele tem vocal, né, Alexandre? Sim. Né, André? Tem umas vocalizações ali do baixista, se não me engano, né? E do próprio Jan Ackerman também, né? Mas eu acho um disco, não querendo fazer trocadilho, um disco fora de foco. Né? É um disco que a banda está tentando se encontrar ainda. Né? Esse momento da década de 70, gente, ainda tem muita coisa psicodélica. Muito folk. Tem uma influência forte de psicodelia. Isso quer dizer, é um disco. Eles antes de lançar esse disco, eles eram uma banda cover, né? Então, antes do Hackman fazer parte, eles faziam um cover de Traffic. Então, eu acho que a linha deles era esse folk psicodélico do Traffic aí, né? Quer dizer, mas é um disco que foi salvo por House of the Kings, né? Foi a música que existe duas versões para como ela foi escrita, né? Diz que a versão principal foi que ela foi escrita um dia depois que eles foram presos, né? Porque eles quebraram um camarim de um festival da Espanha. Camarim, né? De um festival da Espanha e passaram a noite presos. Mas eu acho que é o seguinte... chegou no dia seguinte com essa música. Apesar de ser o primeiro, ele já traz toda aquela... O que o Focus tem como característica, cara? É uma banda de rock? É uma banda de rock. Tem várias influências assim nítidas. Música medieval, né? Sim, erudita, clássica, jazz. Eu diria que... Tem aquelas coisas malucas assim da década de 70 que o baixista e o baterista ficam fazendo uma base lá e os caras ficam solando 10 minutos. Exatamente. Eu acrescentaria alta técnica também, né? Alta técnica. Já mostram alta técnica. E a composição, as composições são bastante... apesar de parecer simples, mas tem trechos ali diabólicos ali para tocar, né? A capa do disco, vocês não viram aí, ó. Tem a capa aqui, ó. Esse é o In Out, é a versão que foi para o mercado de fora, né? Na realidade, assim, esse álbum tem uma coisa que essa influência psicodélica, mas o Focus carrega assim o renascentismo e o barroco bastante presente, né? Inclusive a música sacra também. Depois eu vou citar aí, conversar um pouquinho, que eu conversei um pouquinho com o Tej Van Leer na última vez que o Focus veio no Brasil,
e nós falamos um pouquinho sobre a influência da música sacra, da música de igreja na banda. Não, é fantástico, essa banda eu acho sensacional. Uma das coisas que eu queria caracterizar aqui também é o seguinte, cara, o Focus é uma banda que a gente... Muitas bandas se perdem no caminho, ou a gente ouve, né, Fernando? A gente fez um programa recentemente, uma banda legal, mas eles não tinham praticamente nenhum single assim, de sucesso. O Focus é uma banda que eu estava analisando aqui, todos os discos dessa década de 70 tem pelo menos um single que pegou mundialmente. Esse primeiro disco, seria bom até a gente ouvir, Fernando, essa House André of comentou. House of Kings. House of the King. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos ouvir. Pode ouvir. Produçãozinha famosa. Pau no gato. Que ânimo, hein? Que ânimo. Eu estava compenetrado porque a música assim o exige. Faltou o pau no gato, mas tudo bem. Eu falei que você não percebeu. É que não foi aquele pau no gato, entendeu? Faltou empolgação. Essa música ela foi usada aqui no Brasil para umas rádios aí em São Paulo, fazer abertura de programa com essa música e tal. Uma música bem famosa. Sensacional, essa música é marcante. Agora, uma curiosidade é que esse disco tem uma música, Sugar Island, que ela chegou a ser banida nos Estados Unidos porque ela é uma referência a Cuba. Não é mesmo? E na época tinha a Ilha do Açúcar, né? E aí teve uma restrição nas rádios americanas, no mercado americano em relação a essa referência a Cuba. Legal. Interessante. Super curiosidade. Legal, não sei, mas... Esse primeiro disco... E tem a primeira parte de Anônimos, né? Tem a primeira parte de Anônimos. É muito bonita. E depois ela foi, né, continuada, né? Sim, foi desenvolvida para frente. Mas a gente pode dizer, então, para resumir esse disco primeiro aí, a gente pode dizer que ele já mostra... Porque o Edu falou que o Focus é uma daquelas bandas que se ouve um pedacinho, você já sabe que é Focus, né? Eu acho que na música Focus... Eu acho que na música Focus, em Anônimos e House of the Kings, ele mostra. As músicas cantadas é o que eu falo que é a falta de foco da banda. Isso, eu acho que ela estava ainda meio perdida ali, se seria instrumental, se seria... É o out of focus. Mas essas três que você falou são as principais, clássico. Concordo. Só acho que manteve o estilo. Né? Disco 2. Disco 2. Moving Waves. 71, vem esse aqui, ó. Então, Moving Waves. Esse é bom. Tem até aqui o autógrafo do Taishon Lee. Oh, que legal. O meu tem o etiquete da Tower Records do Japão, de Tóquio. Nossa, custou 1.990 ienes. Exatamente. Vê quanto dá isso. $2. Deve dar $2, $3. $2. Você vê que o câmbio, né? A banda é valorizada no Japão, né? Para fazer o câmbio. Então, lá na Holanda, ele saiu com o nome Focus 2, com o 2 em algarismo romano. E uma capa horrorosa. De novo para o mercado externo, saiu com Moving Waves, que é um hit também, é uma música importante aí desse álbum. A música para mim, né? esse é o The Best of Focus. Eu também não. Eu discordo. Né? Também acho. Só eu discordo, tá bom. Eu acho que a banda ainda estava se desenvolvendo aí. Tem alguns temas que são bonitos, mas não são assim definitivos. Tipo a própria Le Clochard, né, que é o mendigo, né?
A própria Janis, a própria música Moving Wave, não são músicas tão representativas, assim, aquela música assim, bom, assim. Veja bem, Le Clochard entrou naquela onda de ter uma música solo do guitarrista ou violonista, né? Sim. Lembrando que o Horizons, o Steve Hackett já tinha feito Horizons no Genesis. Sim. E o Steve Howe já tinha feito Mood for a Day The Clap no Yes. Mas então entrou meio nessa onda de ter uma música instrumental de cordas, de violão, para representar e mostrar aquela técnica, aquela questão técnica do guitarrista. Bom, gente, esse CD só tem o maior clássico da banda de todos os tempos. Né? Que eu não suporto mais ouvir. Ocus Pocus. Vocês sabem o que significa Ocus? Vamos falar português aqui, né? A gente não fala, nosso telespectador aí, você não entende holandês, vamos falar português. Inglês, pô. Ocus Pocus é como se fosse abracadabra. É o mágico, né? Que fala Ocus Pocus. É o mágico. A tradução é abracadabra. Abracadabra, né? Bom, esse daí tem essa música que é clássico, a gente vai ouvir já. Agora, deixa eu só comentar uma coisa dessa clássico, música. E tem Eruption, que é outro clássico também. Eruption é sensacional. Deixa eu comentar um negócio dessa música do Ocus Pocus. Eu vi uma entrevista do como é que é? Thijs Van Lier? Eu vi uma entrevista do Thijs Van Lier, porque eu Thijs Van Lier. Esse cara é um snob, esse Alexandre. Eu vi uma entrevista dele e ele falando que a coisa aconteceu, o Ocus Pocus, né? Aconteceu meio por acaso, ele foi acontecendo assim. O guitarrista fez o riff, começou a fazer, repetiu, o baterista foi atrás, aí ele parou, ele fez aquela música, aquela parada tirolesa lá. Esse é o modo de cantar. Eles estavam, parece que num castelo que eles tinham alugado baratinho, né, para fazer uma festa, uma coisa assim. Aí o cara fez e achou legal. Me corrijam se eu estiver errado. Isso daí eu vi. Mas na realidade eu acho que eu não estou, porque eu vi a entrevista dele, né? Tá. Esse canto, que é um canto tradicional holandês, é o Yodel, né? Yodel, é isso. Que é um canto folclórico lá do campo holandês, né? E tem do Tirol também na Áustria, né? Tem os tiroleses também que cantam assim. Exato. Não, é muito louco. Uma coisa que marca o Focus, como dizem os holandeses, é a doideira. Esses caras são doidos. São malucos. Esses holandeses são muito malucos. É a mesma pegada do Gentle Giant, né? Eles têm um toque humorístico, não humorístico, Edu, eu ia falar isso também. Eles têm, em alguns momentos, uns toques de Gentle Giant, mesmo na dodecafonia, nas paradas de tom no meio da música, né? Tem polifonia. Agora, um negocinho que eu queria compartilhar com vocês, são aqueles caras que eles têm a primeira reação quando eles ouvem a música pela priira vez. Eu não sei se é verdade isso, mas eu mostrei. Eu também não acredito muito nisso, não. Eu não acredito nisso. Eu também não acredito, não, mas. Tem umas músicas muito manjadas. Não é possível que ele ouviu a primeira vez isso. Eu também acho, mas dá uma olhada. Quando é criança, você até acredita, mas dá uma olhada nesses caras ouvindo, a cara que eles fazem ouvindo o Ocus Pocus pela primeira vez. Olha aqui, ó. Tá lugar. O cara regala os olhos. O cara é um baita ator, pode ser, mas pode ser que ele tenha ouvido naquela hora, pô. Pois é. Mas olha só, eu acho que a gente está esquecendo de dizer o seguinte: nesse disco houve a mudança da saída do baixista e do baterista, a pedido do Wakeman. O Wakeman, ele pediu que os dois saíssem e ele chegou a sair da banda caso o Thijs Van Lier não demitisse os dois. Viu, André? Eu estava lendo a história deles, assim... você está falando referência... Um cara muito importante entrou. O Pierre Van der Linden, né? Baterista excepcional. Baterista excepcional. Excepcional baterista. Até hoje na banda, né? E o Havermans, no baixo. Ele está até hoje na banda. Tem uma técnica absurda. Agora... E tem o produtor, né? Que é o Mike Vernon, que entra nesse álbum. Que é um cara que produziu Eric Clapton, David Bowie, Fleetwood Mac,
Não, o som que ele faz é impressionante. Foi esse cara que começou a abrir o mercado para eles, né? Começou a expandir o mercado deles. Então é o seguinte, tá bom, falamos do Hocus Pocus aí, vamos ouvir então, né? Vamos ouvir abertura. Vamos ouvir essa e vamos ouvir Eruption também, é isso? Abertura. Eruption é uma parte chamada Pupila, que é mais legal, vamos a guitarra mais legal. Calma aí. Primeiro Hocus Pocus, tá bom? Isso. Bom lugar! Focus. Agora, Eruption. Um clássico universal. Eruption. Bom lugar! Seguinte, demais também. Eu queria dizer para vocês também que algumas pessoas gravaram Hocus Pocus. Sim, sim. Fafá de Belém. Pois é. Fafá de Belém. Pois é. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Fafá de Pau Belém. no gato. É isso aí. A Fafá é prog. A minha esperança foi que a minha esperança era que isso passasse em branco, mas tudo bem. Pois é, André, eu também não ia falar, mas eu acho que é um registro. É um registro, tudo bem. Assim, bom, antes de continuar a discografia, eu queria só colocar um adendo, porque o Focus, às vezes, é uma banda que a gente esquece, né, gente? Por quê, né? Eu, pelo menos... Às vezes, boa pergunta. Eu fui lembrar de Focus essa semana, que nem o André falou. Não, gente, é uma banda que a gente esquece. E se você ouve, você vê qualidades, não é incrível? Porque eu acho que a discografia clássica são só 3 discos. Vamos ser claros do objetivo. A discografia clássica são um pouco de... É que nem o Camel. Eu acho que o Focus tem muita semelhança com o Camel. É uma puta banda, mas... Em alguns momentos...
são bandas que têm 2 ou 3 discos muito bons e ficou ali. O resto ela se perde um pouco no caminho, né, cara? Tem acho que se perdem muito no caminho. E o foco... Viu, Alexandre? Triunvirate. O Triunvirate, por que parece também, eu acho que deve ter tido 3 ou 4 discos. Eu acho que teve até... apesar do Alexandre fazer essa cara, mas é isso. É mais ou menos a mesma coisa do Focus, mas o Triunvirate acabou que no Brasil... Talvez no Brasil não, mas o Triunvirate acabou sendo bem reconhecido, até pela semelhança com a Emerson Palmer, isso ajudou. Mas sabe de uma coisa? Mas o Focus Focus é bem conhecido no Brasil pela familiaridade que o Tisman ali tem com o Brasil, né? Ele vem muito ao Brasil, ele gosta. Não, é isso que eu ia falar. O Triunvirate e o Focus têm grandes audiências aqui no Brasil. Uma coisa que eu queria levantar, que nessa música que a gente falou desse CD, Eruption, ela começa muito bem, tem vários temas lindos, maravilhosos, só que acaba numa jam. Isso eu acho que todos os discos deles têm. É uma coisa que desvaloriza, gente. É uma encebação do caramba. Os caras têm umas baitas ideias, só que chega no meio do disco, os caras começam a ficar improvisando lá. Mas aí que eu acho que o Hambúrguer Concerto não tem. Não tem. Para mim, o meu preferido é o Hambúrguer Concerto, que parece ser o disco mais conciso da banda. Sim. Vamos falar deles então, Fernando. Chama aí. Próximo CD. Vamos na sequência, Focus 3. Tem o Focus 3. Agora é o Focus 3, né? Focus 3, 1972. A capa dele aí, ó. Pau! A questão é o seguinte, essa capa, ela me lembra, sabe o quê? O Jethro Tull, que é uma figura que é o Ian Anderson. É a figura principal. É uma coisa estranha, assim. Não é a banda, é o cara. Pois é, né? Que já E aqui já tivemos mudança de novo na formação, né? O baixista já é outro. Aí entra o Reaper, né? Que é um baita baixista, mas com um som... Super baixista. Um som mais funkeado. Ele tem um som mais funk. Né? O baterista é o mesmo, né? O baterista ainda é o mesmo. Ainda. Né? Mas, quer dizer... E eu acho que esse disco... ele poderia ser menor. Eu acho que tem muita enrolação nesse disco. Então, tem 2 coisas que eu acho interessante nesse álbum, que é o seguinte, Silvia, para mim, na minha opinião, é o maior hit da história da banda. Então, pera lá, vamos lá. Aquilo que eu falei no começo. Todo álbum deles tem um hit. Cara, esse aí Silvia, com certeza. Silvia é a música para fechar todos os concertos. Então, assim, apesar de Ocas Poucas ser super famosa também, ter essa pegada, eu acho que o hino do Focus é Silvia. Que foi feito por uma cantora, né? Foi feita em homenagem a uma cantora, Silvia, sei lá o que lá, que era dessa peça lá que ele participava no início da carreira. E tem uma coisa interessante aqui, que é essa Elspeth of Nottingham, que é uma música que o Gene Ackerman toca... alaúde. Lute. Alaúde. É totalmente medieval esse negócio, né? Muito legal. Então, depois ele foi fazer álbuns solos. Esse, por exemplo, esse Tabernacle aqui, ele gosta muito desse lance do alaúde. Ele gosta muito dessa coisa mais medieval, mais renascentista, eu diria, né? Então, são 2 coisas interessantes. Para mim, Silvia, tem que pôr o pau no gato aí, viu, Fernandão? A abertura de Silvia. Silvia é sensacional. Eu fui ver, achei até o ingressinho aqui, ó. Fui ver em 2003. Putz, eu fui ver esses caras 3 vezes. Foi em março, né? Março de 2003. Foi em março, Cara, eles tocaram Silvia 3 vezes. Eu achei fantástico. 3 vezes. Esse disco tem uma coisa interessante também, que a gente começa a perceber, né? Todo disco deles, esse já é o 3º disco, né? Todo disco deles tem uma música chamada Focus. Esse já está no Focus 3. A Focus 2, para mim, do Wolverine, é a melhor música, para mim, a Focus 2. Né? A melhor música deles. E elas todas têm... melhor Focus. A melhor Focus elas é a são Focus instrumentais, 2. todas elas têm um clima mais
tranquilo, assim, mais reflexivo. Que legal. Todas têm uma coisa mais reflexiva. Mas tem uns focos ruins aí, tem uns focos ruins. E esse Anonymous aí? Antes de passar o Peraí. Eu vou mandar a Silvia aqui, né? Bora. Paulo! Esse é um clássico do programa. Grande música. Putz, é uma música do cara. Não dá para ficar parado, né, meu Vini Silvia? Agora, Alexandre, você que é especialista do Hackman, a segunda música, Love Remembers, o que você acha? Horrível. Exatamente. É aí que eu falo que tem muita enrolação nesse Cara, disco. horrível. É uma música brega, inclusive, na minha opinião. É brega. Mas tem aquela Anonymous 2, né? Que é uma segunda parte. Que é bem legal. É legal. Anonymous 2 é bem legal, mas Answer Question, Questions Answer. Eu acho que aí é uma jam session também, que é para... Também. O Edu falou isso, todo álbum tem uma doideira, assim, que eu acho que os caras colocavam um play, um rec lá, e saíam fazendo, olha... Deixa eu falar uma coisa. Dá a impressão que eles não sabiam como terminar, né? Mas eu vou dizer uma coisa, esse álbum, a gente não falou, eu acho que a gente nem deve falar muito sobre o clima existente entre os músicos na banda lá. É uma briga atrás da outra. Um briga com um porque quer o outro saiu porque não sei o que, depois volta. Mas o que acontece? Nesse Focus 3, o clima estava pesado lá, eu estava lendo isso aí. Vai ter um disco lá na frente que vai sair, não o próximo, o outro disco, aliás, mais na frente ainda. Ele é uma coletânea de músicas desse Ship of Memories. É uma coletânea de músicas desse período, por isso que eu estou falando. Então, o que acontece? Se você vai ouvir esse Ship of Memories, que saiu lá na frente, aliás, por conta da produtora, da gravadora, os músicos não tiveram nada a ver com isso. O que acontece? Você fala assim, poxa, mas por que essa música não está no Fox 3 e está aquela baita enrolação lá? Eles tinham material para colocar. Tem belas músicas nesse disco, Ship of Memories, de 2007. Ele foi gravado nessa época, só que não entrou no disco. Aí os caras ficam lá solando meia hora. Você fala, pô, caramba, acabou a inspiração? Não. Mas eu acho que a grande questão foi depois da turnê desse disco, que foi uma turnê. Eles estavam no auge, né? Sim. Por conta do Ocus Pocus, de Silvia. Eles gravam aquele The Rainbow. E aí o Live the Rainbow ele entrou de tapa-buraco, porque eles não tinham um disco para lançar. Eles não tinham disco para lançar porque a gravação não deu certo. Simples, né? Mas o Live at the Rainbow é depois do 3? Depois do 3. E então foi quando o ambiente pesou, o Ackerman se recusou a gravar, sabe? E não tiveram material, e aí eles colocaram esse disco no mercado. E essa tentativa de gravação, grande parte desse material está no Ship of Memories, dessa tentativa de gravação que não rolou. Mas tinha músicas boas lá, André. Tinha músicas legais. Eu não acho muito, não, mas tudo bem. Você não é tudo, mas assim, eu digo assim,
Tem uma outra música lá que com certeza eu colocaria no Fox 3. Não jogaria mas eu fora. não sei se é dessa época exatamente, eu não tenho que ver. Eu estava lendo que tem sim. que ver, mas eu não sei se é exatamente dessa época. Na sequência, em 74, vem Hambúrguer Concerto, né? O produtor é o mesmo? O produtor desse terceiro aí é o Vernon? É o Mark Vernon. Que ele até faz back vocals na primeira música, né? No Gossip. Né? Mas aí depois a gente vai pro Hambúrguer Concerto, que para mim é o melhor disco que eu... Por incrível que pareça, depois dessa confusão toda. Mas esse tem aquele retorno da pegada sacra, né? E tudo mais. Tem muita coisa dita aí. Catedral de Estrasburgo. Isso daí, ele conta no show que ele era criança e ele foi lá nessa igreja, a Catedral de Estrasburgo, e estava tocando o sino. Por isso que ele faz aquele ding-dong, ding-dong. La Catedral. E ele canta em francês, né? É em francês que ele canta. Sim. Mas aí esse disco já não temos mais o Van Linder na bateria. Já tem o Colin Allen. Aí existe um problema por que o Van der Linder saiu. Né? O Tiz Van Linder disse que ele queria tocar jazz, não queria tocar rock. É o Bill Bruford. O Ackerman, assim, qual é a questão do Ackerman com o Van der Linder? Ele tinha assim, uma paixão de tocar com o Van der Linder que era, sabe, uma coisa chata, né? Tipo assim, ele chegava a sabotar os outros bateristas por querer de volta Porque o Jan Ackerman também, se você olhar a carreira solo dele, é muito jazzística. Pois mas a banda era uma banda de rock, não era uma banda de jazz. Pois é, mas o Bill mas com músicos de pegada de jazz, né? Com técnica de jazz. Né? Sim, mas eles tinham que saber que estavam no lugar errado, né? Não queriam... Olha, mas um dos grandes méritos do Focus é isso, né? Um dos grandes méritos do Focus é essa pluralidade de estilos, né? Isso é um charme dessa... Mas o progressista, né, Fernando? Ele progressista, nós falamos. Né? O Bill Bruford saiu do Yes porque ele queria mais jazz. Aí você pega o Emerson Lake and Palmer, o Greg Lake queria coisas mais acústicas, sabe? Tem essa coisa aí que ninguém é tão na mesma linha, assim. Eu acho que só o Rush mesmo. Essa coisa das jams, viu, André? Era coisa da época também, né? Pois exatamente. Porque na época eu lembro, a gente ia para show, Fernando, você não queria ver um show do jeito, a música do jeito que estava no disco. Claro. Queria ver os caras, lógico. Então os caras fizeram isso no disco, né? É coisa da época mesmo, cara. Eu acho que dadas as proporções, o Led Zeppelin falava isso, né? A gente não vai fazer um show e tocar igual que toca no disco. Isso, exatamente. Mas o Fox fez isso no CD. Ele fez isso no CD. Eu acho que isso foi intencional, né? É a grande riqueza do progressivo, né? Que é essa questão aí de pluralidade mesmo. Agora, o clássico desse disco, o hit, né? Vamos dizer assim, é o Haren Skaren, né? O Haren Skaren. É a versão Ocus Pocus desse disco, né? É o Ocus Pocus desse disco é o Haren Skaren. Fala, Edu. Manda o pau no gato, você, Edu. Eu? Posso com o André. André, manda pau no gato aí. Paulo Gato aí, fala. Mas com mais ânimo, André. Paulo Gato! Errado, viu, meu? Não tem problema. Nós somos politicamente... Eu já tô preso, já tô aqui com minha camisa de mas peraí. Então não tem problema. Não, mas você está falando do pau no gato? Não, a gente já explicou, eu vou explicar novamente. Obviamente, a gente é super amigo dos animais aqui. Isso daí é apenas uma figura retórica. Ninguém vai sair batendo em gato nenhum aqui. Não. Nada. Exatamente. É um clássico. Essa música é sensacional. Sensacional.
Esse disco é para mim muito é o bom. melhor álbum, é o melhor álbum deles, é o álbum mais conciso, mais bem tocado, sabe? Eu acho que é um disco que eles tiveram mais foco, né? Literalmente, não improvisaram menos, sabiam o que iam fazer, né? E por incrível que pareça, é um disco que o Ackerman não estava de bom humor, né? Ele gravava à noite separado dos outros porque o baterista querido dele tinha saído da banda, sabe? Aí... Não, mas eu acho o seguinte, André, você até chamou o velhinho... Tem uma foto sua, né, André, que você está no... O Tiz Van Lierde fez um showzinho particular para você falou, né? Exatamente, fez num boteco em Copacabana. Aí. Posso mostrar? Posso mostrar a foto? Pode mostrar. Aí, ó. André com Tyson. Esse velhinho é um cara simpático. Agora, o Ackerman é um cara mal-humorado. Pô, para brigar com esse senhor aí, com esse Papai Noel, gente. Primeira vez. O cara tem que ser muito mal-humorado, hein? A primeira vez que o John Ackerman veio no Brasil foi no Night of Guitars, uma coisa assim. E ele adiou também. Veio Leslie West, veio o Wishbone Ash, e eu fui assistir no Projeto SP num domingo à noite, um frio desgraçado, eu me lembro. Acho que foi em 89, 90, uma coisa assim. E a questão é o seguinte, o som não estava muito legal, ele simplesmente soltou o cabo da guitarra, saiu do palco, ficou uns 10 minutos fora do palco. É chato, né? É chato, André. Putz, ele é muito mal-humorado, cara. Sim, André. Que evento foi esse aí? O que foi isso aí? Não, na verdade, na época, foi quando ele veio fazer um show em 2004, já foi 2004, eu acho. E eu fui fazer uma entrevista com ele, na época do Tô Sem Banda. E aí a gente foi fazer entrevista. Eu encontrei com ele no hotel lá em Copacabana. A gente ia fazer o da Modern Sound, só que a Modern Sound não deu certo porque tinha um piano e ele sentou no piano e não conseguia responder porque ele ficou compondo Focus 9 na minha frente ali. Olha aí. E aí depois a gente resolveu, vamos para outro lugar que o piano está me distraindo. Aí a gente foi para um restaurantezinho de comida a peso e o engraçado é que, obviamente, dentro do restaurante não pode fumar. E ele acendeu um cigarro. A moça veio e pediu para apagar o cigarro. Ah, sim, sorry. Apagava e acendia outro imediatamente. Sabe? Ele não podia fumar aquele cigarro, outro ele poderia. Aí foi onde eu tirei aquela foto com ele. Que o fotógrafo também tirou mais teto do que a gente. Mas aí depois a gente resolveu voltar para a Modern Sound, porque ele se irritou por não poder fumar. E ele andava pela rua de Copacabana, assim, aquele tumulto de gente, apressado pelo meio-fio. Ele atropelou um cara de triciclo lá. Ele é um cara meio hiperativo, esse cara, né? É bem hiperativo. Ele é muito agitado. Ele é doidão. Teve um lance. E depois que acabou a entrevista, eu me despedi dele, não sei o quê, e aí eu fui para esse boteco beber com o meu amigo lá, que tirou a foto e tudo. E aí ele apareceu com uma cidadã típica de Copacabana ali. E ele chegou e já foi sentando no boteco, sabe? E eu falei pro meu amigo assim, cara, o Rodrigo Biscoito, ele falou, cara, vai ser difícil a gente se livrar dele. Cara, e o cara começou a falar, e aí explicando que aquela cidadã, na verdade, era uma corretora de imóveis que estava mostrando imóveis para ele. Isso em Copacabana se chama usar imóveis vazios para atos obscenos. Teve um lance, André, que eu li, que alguém levou-o para Ubatuba. Acho que não sei se foi na época, porque eles vieram 2 anos seguidos. O negócio dele é cerveja e carne. Foi 2003, 2004. Vieram 2003, 2004, né? Parece que no primeiro ano ou no segundo ano, alguém, não foi você, acho, né? Levou-o para Ubatuba para tomar banho gelado em cachoeira lá. Diz que a produção ficou maluca. Ele me Chacrinha fazendo isso. Ele me convidou, eu e o Rodrigo, para seguir a turnê com ele como membro da banda, assim, como produção da banda. Tipo assim, não, eles pagam. Assim, eu falei, não, cara, eu tenho compromissos. Sabe? Eu completamente louco, eu tinha acabado de me conhecer. Sabe? Muito doido esse cara, muito doido. Que legal. Que bom, que experiência legal que você teve com ele, né? Sim, isso aí. E depois daquele show que eu te falei lá em Niterói, que era o show do Marvel, que chamou ele, ele foi dar uma palhinha, mas era um botecão, assim, chamado Orquídea, lá em Niterói.
essas histórias, que ele se cola na turma e vai onde levam. Ele vai. E aí, só sei que ele começou a tocar e pediu para tirar troca pelo meu cara da minha banda, troca o outro. No final, virou um show do Fox, ele expulsou a banda inteira do Marvin, inclusive o Marvin, e fez um show do Focus num bar assim, que era aberto, na rua, assim, as pessoas passavam na calçada. Maravilha. Aquilo é o Focus, o cara, nós tocando aqui de graça. Ele fez um show completo, de graça ali. Sensacional, né? Sabe? Pena que naquela época não tinha celular com celular. Né? Pois é, isso que eu ia falar. 2004, esse seria legal, né, para mostrar agora. Pô, esse Hambúrguer Concerto, então a gente pode dizer que foi o último bom disco deles, a trilogia, né, André? Concordo. Depois veio o Mother Focus 75. Cara, Mother Focus isso é um disco trocadilho, né? É um trocadilho, né? É um trocadilho, né? Motherfucker. Pois é, que é o que resume bem o que é o álbum, né? Mudou muito o som deles, né? Mudou bastante. É um álbum que tem funk, tem música pop, tem tudo. É um álbum do baixista. O baixista compôs quase tudo. É mesmo, André? Porque o Ackerman segurou as composições para o próximo álbum dele. E o Tiz Van Lint tinha acabado de lançar um álbum solo e não tinha música. Sabe? Foi um álbum imposto pela gravadora. Eles não tinham material. Ah, tá. Apesar que a primeira música, a música faixa título, é legalzinha, né? Essa daí, por exemplo, a segunda é I Need a Bathroom. Putz, depois desse álbum eu também preciso, né, cara? Essa música é muito funk. E você sabe que essa música foi a única música que o baterista, o Colin Allen, tocou, né? Porque ele foi demitido logo depois pelo Ackerman, porque ele usou bateria eletrônica. E aí o Ackerman jogou a bateria fora, jogou longe a bateria, e o demitiu na esperança de vir o Van Linden de volta. Só que não veio o Van Linden de volta. Essa Mother Focus é uma música que dá para ouvir, né? Não, e Father Bar, que é basicamente uma peça famosa de Bach também. Todo mundo, assim, se começar a tocar, todo mundo vai saber qual é Father Bar, em homenagem a Bar, né? Sim. Tem muita influência na música do Focus. Esse disco, Alexandre, o Fernando e o André, começou aquela influência em 1975. É um disco mais, que nem eu li uma vez o cara falando, que é um disco mais focado para o mercado americano, música mais nada. Horroroso. Deve ser por isso que ele é meio mais ruim. Assim. A produção me lembra um pouco aqueles Spyro Gyra, coisa daquela época lá, né? Jazz rock. Eu achei o som soft rock, muito bom. Soft jazz rock, existe isso? Não sei. Vamos escolher uma para tocar. É a única. Toca a Ninja Bathroom. Não, Mother Focus, pô. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tocar Mother Focus e a Need a Bathroom. Pronto. Isso, Pela curiosidade da bateria eletrônica. Pau no gato. É 2 pau no gato seguido, então. Pau no gato, pau no gato. Aí, as duas. É bem mais fraco, né? Bem mais fraco. Mas ainda tem, mesmo com o Ackerman fazendo umas boas guitarras e tudo, aí depois ele se irritou e foi embora. Se irritou não, ele foi demitido. Não, ele não foi embora ainda. Tem Ship of Memories. Mas aí já é resto, já é material antigo. É coletânea, né? Esse Ship of Memories, aquela coletânea que, segundo dizem aí, não foi nem o pessoal da banda não teve nada a ver com isso. Nada. Foi tapa-buraco de exigência contratual. Mas eu achei interessante você falar que faltou música porque o Ian Ackerman tinha lançado o disco solo e o Tiz Van Lier também.
Não, né? o Ackerman iria lançar, então ele segurou as músicas. Iria lançar. Então, por obrigação contratual, eles tinham que lançar um disco, né? Eles tinham que lançar um disco, Aí veio esse último disco, que eu acho que é da década de 70, onde a banda realmente acabou, que é o Fox. O Ackerman iria lançar um disco chamado Eli. Que é muito legal. Então, dessa época. Então, ele segurou as músicas. Então, em 78, na sequência, tem esse Focus com Proby, né? Que é o PJ Proby, cantor norte-americano. Cara, as músicas que ele não canta são boas. Todas que ele canta são horrorosas. É isso que eu ia falar, Frei Alexandre. Você tirou a palavra da minha boca. É um disco bom quando o cantor não abre a boca. Cara, por quê? Porque entra um guitarrista... Mas, olha, eu gosto de um Inglês. A primeira que ele canta é a menos pior. Cara, mas assim... A guitarra dessa música é muito boa. Cara, Philippe Catherine. Então, tem que falar desse belga. É um belga, é um cara de jazz fusion, assim, Philippe Catherine, que é um super guitarrista. É um cara, assim, da linha do Larry Coryell. É mais ou menos essa linha aí, meio jazzística, né? Aldi Meola, é meio dessa linha. É um cara super virtuoso, e as músicas instrumentais desse álbum, elas são excelentes. Mesmo. Que no meio da década de 80, o Gene Hackman e o Tej Van Leer, eles se juntam para lançar esse álbum, que são só os dois. Sim, mas deu briga também, Não, eu não sei como eles se juntaram para fazer isso. Que assim, ó, tem umas músicas legais, King Kong, eu acho bem legal, que é do Gene Hackman, mas assim, eles já estavam numa outra onda também, não é um negócio progressivo. Não, e esse Focus aí é o nome do disco, porque eles foram proibidos de usar o nome Focus, né? E aí eles O cara falou, não, o cara que armou esse disco, ele queria que fosse o nome de cada um deles. E aí eles botaram o nome do disco do Focus para poder fazer a referência. Nossa, entendi. Maravilhoso. E uma coisa interessante, o Tej Van Leer também tem álbuns solos, e eu tenho aqui dois. Eu tenho dois deles que são de hinos protestantes. Quem é da origem protestante religiosa reconhece grande parte das músicas que estão aqui. Inclusive, quando ele pegou para autografar, eles estão autografados, ele se espantou de eu ter esses álbuns. Aí eu falei, olha, eu gosto muito dessas músicas. São músicas de igreja, por isso que ele tem tanto essa carga também dentro do próprio Focus, uma coisa meio sacra. Para a gente caminhar para o final. Alex, onde você encontrou com ele? Num dos shows do Focus, quando ele foi autografar lá, que foi um show no Carioca Club. Ah, no Carioca. Eles vieram depois mais algumas vezes, né? Várias vezes. Eles foram até em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Vou levar esse assunto. Então é o seguinte, a gente chegou mais ou menos na parte importante, que é para divulgar a banda, para mostrar o que é principal, né? Isso aqui. Não conhece a banda, para o principal trabalho da banda, que foi isso, até final da década de 70, né? Depois, na década de 80, veio esse CD que o Fernando falou, que o Alexandre falou. Tem lá depois Focus... foi na década de 2000. Nos anos 2000 já veio Focus 9, Focus 8, 9 e 10. Focus 10. Até 11 também. Isso daí a gente não é o objetivo do nosso programa. A gente encaminhou para fazer basicamente o trabalho principal deles, o que tornou eles famosos. Né? É isso mesmo. Não estamos desvalorizando essa sequência do trabalho, só que não cabe no programa. Né? E aí tem muita mudança também. Quem permanece só é o Tej Van Leer. Isso, não, diz que a volta foi um projeto de uma banda tributo ao Focus, que o Tej Van Leer ouviu, fez parte e acabou adotando como Focus, né? Quer dizer, isso tem umas grandes bandas aí que deveriam ser cover também, estão tocando ainda com nome ainda, né, André? Uma banda com 3 letras, é isso? Devia ser cover também, mas está usando o nome original da banda. Uma banda de 3 letras. Isso é conversa para um outro dia. Vamos lá, vamos fechar. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, amigos Alex Caputo, André Bonner, Edu Ferreira, todo mundo com a sua canequinha aí do Rock to Drop, que maravilha. Tem isso aí. Tem o DVD do Focus. DVD do Focus.
Foi um prazer inenarrável novamente. Até a próxima e vamos em breve a gente vem aí para falar de outra banda progressista. Prog on Focus.